Amém, amados? Agora, abram as Bíblias de vocês, primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, Coríntios capítulo 13, versículo 11. E depois a gente vai ler ainda uma outra referência, no capítulo 14, versículo 20, mas abra aí, 1 Coríntios capítulo 13, versículo é 11. Glória a Deus. As criancinhas estão saindo para a sala e as outras criancinhas estão aqui dentro. Vocês vão compreender por quê. Amém? Palavra do Senhor. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora vai lá para o capítulo 14, versículo 19, para a gente compreender melhor, e o 20. Diz assim a palavra do Senhor: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras do meu próprio entendimento para instruir outros, do que falar 10.000 palavras em outras línguas. E no versículo 20 diz: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Amém? Podem sentar, amados. Vocês sabem que o tema do louvor e da pregação sempre caminham juntos. É uma forma que a gente encontrou de ter uma mensagem que não seja dissonante, mas que possa trazer uma abordagem de fato e de verdade. Então todo o tema do louvor é tema da pregação e todo o tema da pregação é tema do louvor. Então a gente caminha dentro disso, e aqueles que compreendem bem isso sabem que a gente vem numa sequência trabalhando propostas bem distintas, mas sempre para a edificação da igreja, e pegando aqui todos os lados, pegando todos os frontes, para acudir todas as necessidades de um cristão fiel, de um cristão verdadeiro, de um cristão que de fato tenha amadurecido a sua consciência, ou que precisa amadurecer a sua consciência. E nesse contexto, quando Paulo está falando aqui no capítulo 13, é até interessante, porque esse capítulo é um capítulo que a gente joga com o amor, com a possibilidade do amor, como dom supremo. Mas quando a gente chega no versículo último desta referência mesmo, ou quando a gente chega a parte do versículo, desembocando para o final mesmo, Paulo está jogando com a maturidade. E daí sempre vem aquela questão: bom, mas se ele fala de amor e posteriormente ele fala de maturidade, será que não há uma discrepância muito grande daquilo que a gente presume ser amor e daquilo que a gente presume ser maturidade dentro da igreja? Se a gente pega a palavra de Deus como palavra de Deus, o amor sempre é alguma coisa que vai inundar o coração do homem, o coração do servo, o coração do discípulo, o coração da igreja. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E à medida que a gente compreende a dimensão deste amor, a gente tem mais facilidade de compreender que o amor recebido é o amor dado. O amor experimentado é o amor praticado. O amor não é esta coisa que traz este viés do sentimento ou da fragilidade do sentimento, mas é esta coisa racional. Do ponto de vista bíblico, o amor, ele tem uma razão muito imensa. Tão imensa que a Bíblia traz o conceito do Deus que nos amou de tal maneira, o cogitar do amor para Deus, a ponto de olhar para a humanidade e poder entregar o seu próprio Filho, está falando de razão, nunca de sentimento. Porque pelo sentimento próprio Deus, Ele poderia destruir toda a humanidade. Pela razão, Ele compreende que seria melhor levar o seu Filho ao sacrifício pelos nossos pecados, para nos redimir, para nos justificar, para de fato fazer com que a igreja fosse uma comunidade dos eleitos, do que necessariamente sacrificar todos aqueles que de fato poderia vir aceitar a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Então quem somos nós? Pessoas que compreenderam a dimensão do sacrifício de Cristo e que vêm caminhando
com a proposta única de chegar aos céus, vida eterna, reino de Deus, mas que enquanto aqui tem um processo de nascimento, de amadurecimento e de crescimento. E se a gente nasce, mas não cresce nem amadurece, está tendo alguma coisa errada. Se a gente nasce e nem cresce nem amadurece, tem outra coisa errada. Se a gente não nasce, não cresce, não amadurece, está tudo errado. Porque a palavra de Deus está falando do cristão que está nascendo com dores de parto em Cristo Jesus. E o próprio apóstolo Paulo, ele traz esta proposta também: meus filhinhos, por quem outra vez sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, mostrando uma condição que de alguma forma é deficiência da igreja. Cristão nasceu, glória a Deus. É criança, glória a Deus. Tem de crescer, tem que amadurecer, tem que tomar postura de gente grande, tem que tomar postura de gente que amadureceu e que já está numa fase adulta. Hebreus está falando que o leitinho genuíno é para criança, o manjar sólido é para adulto. Então, quando ele está falando isso, ele está jogando com a possibilidade de que o leite é bom e é genuíno, mas é para aqueles que são crianças. Mas para aqueles que já são adultos, ou para aqueles que nesse conceito grego mesmo da palavra, a criança traz aqui o itesi, depois traz teknon, a criança recém-nascido, mas o filho que já tem a capacidade de fazer coisas por si só, caminhar, decidir e assim por diante, já traz um conceito um pouco mais amplo. Ou seja, nascemos, fomos alimentados com um leite genuíno que de fato nos nutriu. À medida que a gente foi nutrindo com isso, a gente foi crescendo, e hoje supostamente todos temos que ter a capacidade de um alimento sólido, com mais substância. Dieta de Oriente Médio é dieta pesada. Talvez a dieta mais próximo do que a gente encontra de Oriente Médio é a dieta do Nordeste. Tudo que é calórico, tudo que é gordo, tudo que faz mal, tudo aquilo que o cardiologista condena, é que eles comem. Mas é a gente que tem que trazer esta estrutura de comer comida sólida também dentro do conceito da fé. O leite é para criança, comida sólida é para adulto. Se você é criança, então esteja alimentando de leite. Mas se você já passou do tempo de criança e está na fase adulta, então coma comida sólida. É o que Paulo está falando nesse contexto, praticamente para a nossa repreensão. Ou seja, é tempo de a gente deixar coisas de criança. É tempo de a gente pensar como gente adulta. É tempo de a gente parar de pensar como criança. Porque quando eu era criança, eu falava como criança, eu discorria como criança, brincadeira de criança, atitudes de criança, mas tão logo cresci e agora eu deixei as coisas de criança para trás, tornei-me amadurecido, maduro. Pensa, pondera, equilibra, raciocina logicamente, decide, com emoção ou sem emoção. Cristão não precisa de emoção para tomar decisões, ele precisa da palavra de Deus, ele precisa da direção do Espírito Santo. Criança precisa de emoção. E é simples, todos nós sabemos como funciona. A criança está fazendo algum tipo de malcriação ou está difícil para se conduzir, a gente chama atenção, ela para, ela assusta, emocionalmente fica abalado, a gente consegue segurá-la por um tempo e a gente vai caminhando de novo, até chegar a vez de a gente ter que chamar a atenção da criança outra vez. Mas quando a gente vai caminhando para a fase adulta, estas coisas que nos prendiam no passado já não nos prendem mais. Estas coisas que lá atrás tirava proveito de nós, já não tira mais proveito. E nesse contexto, irmãos, quando a gente pega uma criança para comparar com um adulto também, a gente vai compreender algumas coisas interessantes. O próprio Jesus, ele está falando que todos temos que nos tornarmos como crianças para entrarmos no reino dos céus. Sim, é sem malícia, é o que ele está falando. Mas Paulo está falando, agora você deixa coisa de criança, você amadurece e você caminha. Aí por quê? Porque criança, nenhuma criança ela vai se vangloriar de ser criança. Eu nunca vi uma criança se vangloriando de ser criança. Uma criança, ela não tem orgulho de ser criança. Gente adulto tem orgulho de ser adulto.
A gente tem orgulho do trabalho, a gente tem orgulho da cultura, a gente tem orgulho do credo religioso, a gente tem orgulho de muitas coisas. Mas como adulto, como criança, a criança não tem orgulho nenhum, porque a criança nenhuma, ela é conduzida. A criança suja a fralda. A criança tem que ter aqui uma higienização o tempo todo por parte dos adultos para conduzi-la bem. Ela começa a dar os primeiros passos com toda a proteção dos pais. Ela não se vangloria disso. Ela não tem orgulho de ser criança. E quando a gente de fato aceita a fé cristã, então a gente tem essa primeira dinâmica de ser tratado com leite genuíno, de ninar, de consolo, dá pepé, dá um passinho, dá 2, faz ele dar 5 passinhos, faz ele correr. Bom, mas e quando começa a correr? Vai correndo. O que o pai faz? Ele vai estar amparando para não quebrar ali na frente, para não bater num móvel qualquer da casa, para não se ferir. Mas a criança vai avançando, 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 e quando ela começa a caminhar, nunca mais ela vai parar. Significa que ela está amadurecendo nesse processo, está crescendo nesse processo. E assim a igreja tem que pegar essa analogia que Paulo traz de um processo de alguém que nasce na fé, que cresce na fé, que chega à maioridade na fé e que chega à maturidade na fé. Então o que eu devo fazer? Eu devo compreender o processo do início da fé. Sim, Isaías está falando, e quem desprezará o dia dos pequenos começos? Ninguém despreza. Mas e agora? Estou crescendo. Amadureceu? Presume-se que sim. Sabe ter uma abordagem cristã autêntica? Presume-se que sim. Sabe relacionar bem com o sucesso e com a tragédia? Presume-se que sim. Sabe tirar proveito das circunstâncias? Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus? Presume-se que sim. E se a gente para pelo caminho, a criança, ela é caracterizada pela incapacidade de discernir, de optar e de tomar decisões. E se a gente para e a gente não decide, a gente não faz opções, não toma decisões, nem sabe fazer escolhas, então nós ainda estamos aqui dando os primeiros passos na fé. Mas olha, eu já tenho um bom tempo de fé cristã, então a gente tem que tomar decisão acertada. A gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer, a gente tem que caminhar juntos, a gente tem que engrossar o caldo, para que a gente possa prevalecer, para que a gente possa avançar, para que a gente possa triunfar, para que a gente possa definitivamente conquistar. Criança facilmente é aliciada, o homem, a mulher, os que já são adultos, dificilmente são aliciados. E na fé cristã é assim. Enquanto criança, a gente dá o dobro de trabalho, porque então o inimigo ele pode nos aliciar com muita facilidade. Mas quando a gente vai chegando à fase adulta, a gente vai ficando esperto acerca de aliciação, nem moral, nem sexual, nem intelectual, nem financeira. A gente vai crescendo e a gente vai despertando para a vida, e a gente vai tomando postura de quem de fato precisa crescer. Amém? Amém, amados? Por mais que uma criança tenha tudo, ela não sabe valorizar nada. Você pega aí o filho do Bill Gates, caso ele tenha, ele não sabe valorizar. O homem mais rico do mundo, hoje, é um camarada que tem uma síndrome. E essa síndrome, do lado que ele usa, é boa. Do lado que ele não usa, poderia ser retardo mental. E esse camarada é o primeiro trilionário da história. É da América, da África do Sul, veio para o Canadá, do Canadá veio para os Estados Unidos, teve aqui no Brasil mês passado, o cara mais rico do mundo. Tem lá 5 filhos, ele tem, com 3 mulheres diferentes, se não me falha a memória. Os filhos não sabem que o pai dele é o homem mais rico do mundo. Bom, mas desfruta de tudo, nem sabe que estão desfrutando de tudo. E talvez
este pai é aquele que, quando o filho pedir uma Ferrari de última geração, ele vai dar. Talvez não. Mas quando criança não sabe desfrutar isso. Esse camarada, ele fez um foguete e foi no espaço. E hoje ele está fazendo foguete para a NASA, para jogar no espaço, gente no espaço. É poderoso esse cara, pode. Ele, o dono do Facebook, está criando um conceito do metaverso. O que é metaverso? Já tem uma igreja dentro do metaverso. Nós vamos fazer culto, esse culto é virtual. Lá na igreja vai ter um avatar meu, vai estar celebrando, adorando, mas todos nós estaremos em casa. E uma igreja do Brasil está se vangloriando por ter sido a primeira igreja a fazer um culto de metaverso. E a preocupação, tem presença de gente, tem calor humano, tem aconchego, tem confronto. Eu posso sentir a necessidade do outro, eu posso de fato adorar a Deus em espírito e em verdade, sozinho, isolado no meu canto, mas virtualmente no meio de todos. E aí a gente vai questionando, irmãos, e assim, quando criança, por mais que aquele que nos tenha gerado tenha fortuna, a gente não faz conta disso. Por mais que seja um quebrado também, a gente não faz conta disso. Criança é criança. Você pega a criança de um trilionário, você pega a criança de alguém que está em condição de rua, põe os dois juntos, eles se relacionam bem. Agora, por quê? Porque eles não sabem valorizar o que têm. Tem muito, não valoriza nada. Tem nada, não valoriza nada, porque não precisa. E assim, por mais que uma criança tenha tudo ou tenha nada, ela não sabe valorizar o que tem. E quando a gente pega isso, irmãos, a gente remonta lá para o capítulo 15 do Evangelho de Lucas mesmo, é quando o próprio Jesus está trazendo a parábola do filho pródigo. E nesta parábola, hoje pensando aqui no que falar para vocês dentro deste tema, eu compreendi mais uma coisa, que o filho pródigo, ele saiu de casa porque ele era criança, o irmão do filho pródigo ficou em casa também porque ele era criança. O que saiu de casa não sabia o que o pai tinha, senão que gastou parte da herança que lhe era devida com prostitutas, com meretrizes, com bebidas e com tudo que não podia se gastar. E o outro que ficou em casa, ele poderia parar e questionar: já que o meu irmão foi, deixa eu tomar uma postura de adulto, porque eu fico, eu tiro proveito, meu pai está aqui, eu ajudo ele, ele me ajuda, eu posso pegar um novilho cevado, eu posso pegar um cordeiro cevado, eu posso trazer os meus amigos para banquetear, eu posso trazer dignidade para o meu pai, eu posso ser dignificado pela presença do meu pai. Mas enquanto o pródigo sai pela inocência e infantilidade, o outro filho fica também como criança, em se tendo tudo, ele não desfrutou nada. A ironia é que quando o pródigo quebra a cara lá na frente, que se arrepende, que entra aqui dentro de uma possibilidade de refletir a vida e ponderar a vida, conclusão: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá os empregados estão comendo melhor do que eu. Vou chegar e vou falar: pai, pequei, não sou digno de ser chamado como filho, então somente me recebe como um servo da casa, já está valendo, não quero mais do que isto. E quando o filho traz esta conjectura, volta para casa, e que chega na casa, o pai recebe. E como ele recebe, irmãos? Ele recebe, ele dá veste nova, ele dá sandálias novas, ele põe anel no dedo, ele unge a cabeça, ele mata um cordeiro, novilho cevado. O outro que estava em casa e que já tinha que estar amadurecido, demonstra infantilidade também, pelo processo de falta de crescimento, porque quando ele vê o irmão chegando, ao invés de festejar também, ele começa a ficar magoado. Quem é que magoa com o crente que volta? O outro crente que está mal resolvido. E aí ele está totalmente aqui perturbado, perplexo, desanimado, entristecido. O pai chega, tem que alentá-lo, tem que encher a bola do filho. O filho se põe na condição daquele que usa de chantagem emocional como qualquer criança usa. Senhor, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Este teu outro filho, ele saiu, gastou dinheiro no meretrício, com bebidas, voltou e o Senhor recebe bem. Põe túnica,
dá anel, dá sandálias novas, unge a cabeça. Nunca gastei nada teu, nunca pedi um cabritinho. E o pai está olhando para ele, está falando, mas o que você quer? Tudo que eu tenho é seu. E ele está pedindo, é só um cabritinho, mas o pai está falando, mas tudo que eu tenho é seu. Mas ele está com esta síndrome da infantilidade, é só um cabritinho, mas o pai está falando, tudo que eu tenho é seu. Enquanto criança, um cabritinho faz a festa, enquanto adulto, tudo que o pai tem, ele conquistou para cada um dos seus filhos. Se você é filho de Deus, compreenda isso, Ele não te deu um cabritinho, Ele não pediu para sair de casa, Ele quer te conduzir, Ele quer te amadurecer, tudo que tem é seu, tudo. O rebanho está ali, os criados estão ali, a plantação está ali, a casa está ali, o pai está ali, tudo é seu. Mas quando criança vem esta coisa, essa síndrome infantilizada, é só um cabritinho que eu quero. E o pai está falando, mas tudo é seu, cara. Por que você não pega? Por que você não come? Por que você não traz seus amigos e faz festa e banqueteia? Porque esse teu filho, ele estava morto, ele reviveu, estava perdido, foi achado. É justo que a gente celebre a vinda dele, mas você não precisa entristecer, a casa é sua, o rebanho é seu, tudo que eu tenho é seu. Irmãos, Jesus não conquistou nada para si mesmo, senão que para a igreja. Ele não precisava nem ter vindo. Ele não ressuscitou por si mesmo, ressuscitou por cada um de nós. Ele comprou com o seu sangue tribos, raças e nações. Bom, mas ele é o Filho de Deus. Pois é, ele não fez nada disso para si, ele fez tudo isso para nós. E aí a gente fica com a síndrome do cabritinho. Filho, todas as minhas coisas são tuas. Para o cristão que ainda não cresceu, eu quero. O Senhor nunca me deu nada. A gente tem e não sabe que tem. Este é um dos grandes problemas que a gente vive hoje dentro de nossas igrejas. Ou a gente tem demasiadamente muito e não compreende de nada, ou a gente tem o suficiente e não valoriza nada também. Tem muitas promessas vazias, mas a gente está em cima de uma promessa vazia. Por quê? Porque criança é conduzido por promessas. Vai ali para mim na venda, eu sou desse tempo. Eu acho que o irmão Vicente Edmundo é. E compra algo para mim, no meu caso minha mãe mandando eu ir comprar um cigarro picado para ela, que eu te dou uma balinha. Ou eu te dou 1 centavo, ou eu te dou 10 centavos. Não falava 2 vezes. E meu pai ainda tinha uma cultura. Eu vou cuspir no chão, antes de secar o cuspe, você tem que estar de volta. E era assim, irmãos. Eu tinha prazer de sair correndo, comprar, e ficava pensando, eu vou ganhar uma balinha, vou ganhar 10 centavos, todo cheio de alegria, promessas. E pegava 10 centavos e ficava todo alegre. E daí, irmãos, alegre com 10 centavos, 10 centavos. Não tinha noção de valor, meu Deus, é uma moeda, 10 centavos. E quando criança a gente não tem valor. Se olhasse para o pai, a gente olharia, bom, meu pai veste um macacão de mecânico, era o caso do meu. Vai trabalhar de bicicleta, volta de bicicleta para almoçar em casa, então não paga comida no restaurante. Volta à tarde, todo quebrado, todo sujo de graxa. Aí a gente tem que pôr água na bacia para ele tomar banho. 10 centavos é muito dinheiro para mim. Será que meu pai é rico? Macacão, e vai de bicicleta e volta de bicicleta e chega todo engraxado, né? Mas ele deve ser rico. Criança. Será que ele é pobre? Mas eu acho que ele tem 10 centavos para me dar. E a gente é criança e a gente fica nisto.
Dá um cabritinho. Só um para festejar com os meus amigos. E o pai está te falando, olha, tudo que eu tenho é seu. Não, mas é um cabritinho mesmo, porque o senhor nunca me deu nada. Não, mas é seu. Ah, mas aquele irmão meu, ele foi, gastou tudo, voltou, e o senhor recebeu ele, pôs túnica, ungiu a cabeça, pôs anel no dedo, que era selo real de pertencimento, sandália nos pés. Eu só quero um cabritinho. E ele está falando, é seu, cresce, amadurece, cara. É tudo seu, é de vocês. Deus não conquista nada para si, irmãos. Deus é dono de tudo. Compreendam isso. Então, qual é a proposta para isso? Significa propor que se de fato ele não conquista nada para si, e ele é dono de tudo, tudo que ele conquistou foi para os seus filhos. Bom, é teologia da prosperidade? Não, porque eu não concordo, mas é Bíblia. É o pai falando, o rebanho. Agora o filho, ele torna-se vegano, porque ele não sabia, ou vegetariano, porque ele não sabia que o pai tinha dado legalidade para ele pegar cabritinhos, novilho de cevado, né? O que mais? Judeu não come porco, né? Mas o que mais poderia ser? Frango, caipira, para quem gosta. Está tudo ali. Come, Senhor, é seu, vai lá. Não, mas eu estou comendo, eu estou vegano, virei vegetariano. Por quê? Você está criando aí um rebanho imenso e é vegetariano? Dá vontade de comer a carne desse rebanho? Não dá, mas meu pai nunca deixou para mim. Aí o pai está falando, cara, mas é seu. O pródigo voltou porque teve que sair para aprender e amadurecer e voltar para desfrutar do que o pai tinha. O outro ficou e não sabia desfrutar. É seu, cara. Ah, mas será que eu posso, pai? Só um cabritinho. Mas ele está falando, é seu, vai lá, pega. Não fica com inveja. Não tenha ressentimento, é seu, tudo é seu, não é? Os que estão de fora sabem que verdadeiramente quem somos nós. Quem está de fora olha para a igreja, sabe quem é a igreja. Olha para o cristão, sabe quem é o cristão. Olha, é filho de Deus e abençoado. E se esse povo dobra o joelho para orar, Deus ouve. Mas nós não sabemos quem nós somos. Os que estão de fora têm inveja do povo de Deus, porque é um povo que dá certo, é um povo que cresce, é um povo que mesmo em cima de tragédia está sempre alegre, e eles estão supostamente tendo muito entristecido o tempo todo. Ah, eu vou criar circunstâncias para tirar este meu entristecimento, e faz um bocado de besteira, e está sempre triste. Olha para o cristão, ele guarda a semana, ele guarda a sua integridade moral, sua integridade física, sua integridade sexual, espiritual, está bem com tudo e com todos, e os lá de fora olham e falam, meu Deus, eu queria ser alegre, que nem este aí, com tão pouco. E supostamente quem tem dinheiro para esbanjar em vícios, tem muito. E eu estou aqui tentando tirar proveito de uma alegria e não consigo. Olha para a gente, tem inveja. E nós olhamos para nós mesmos como sendo aqueles que não são favorecidos. Ah, meu pai está favorecendo o irmão mais velho. Não é nem o mais velho, é o caçula. Saiu, gastou parte da herança e eu estou aqui. Uma criança saiu de casa e a outra ficou. Simples assim, né? Para ambas terem noção do processo de amadurecimento e para terem noção do que estavam perdendo. Assim, irmãos, um teve que comer alfarrobas para saber valorizar o banquete da casa do pai, o outro teve que comer legumes para sentir ciúmes, ser confrontado para saber que de fato tudo que o pai tinha era seu, era direito seu. O cabrito era seu, o rebanho era seu, a casa era sua. Agora, ambos, tanto o pródigo quanto o que ficou, tiveram que sofrer para valorizar o que tinha em casa. Está sofrendo? Eu não sei porquê, mas eu sofro tanto, não aprendeu? O pai está ensinando. O problema é que ele não fala para você assim, 2 mais 2 é igual a 4. Isso é teoria, ele faz você ir na prática para compreender que 2 mais 2 é igual a 4. Então não vale teoria, irmãos.
Nós fomos chamados para crescermos e amadurecermos no Senhor, e acabou, definitivamente é assim, não é? E aí a gente precisa compreender: eu vou ser vegano ou vegetariano tendo um rebanho em casa? Não, vou comer carne. E o outro: eu vou ter de comer lavagem tendo um rebanho em casa? Não, vou comer bem e vou comer em casa, na casa do meu pai. Como eu faço? Saiu, saí, volta e arrepende. Está em casa? Não, eu não saí. Então amadurece. Tudo é seu. Amém? Afronta seu irmão, fala para ele: amadurece. Tudo é seu. Não precisa sentir ciúmes. Tudo é seu. Amém? Fala: tudo é nosso. Pois é, irmãos. O filho nunca será autônomo do seu pai. Sempre somos dependentes de Deus. Quando isso acontece, ele gasta parte da herança com os infiéis, com as coisas vazias, sem nenhum valor. O filho nunca é autônomo do seu pai. Quando isso acontece também, mesmo tendo tudo, ele não sabe valorizar nada. Então nós nunca somos autônomos. Somente o pai sabe valorizar o que se precisa valorizar, desprezar o que precisa ser desprezado. Ele valoriza pessoas. O pai valoriza pessoas. O pai valoriza os filhos. O pai valoriza os criados. O pai valoriza os servos. O cristão, se ele não é amadurecido, se ele é criança, ele não sabe valorizar nada. Ele faz diversão de valores. Ele valoriza coisas e despreza pessoas. O pai valoriza pessoas e despreza coisas. O cristão tem que saber valorizar pessoas e desprezar coisas. Teologia da prosperidade ensina o oposto: valoriza coisas e desprezam pessoas. Não, pessoas, porque o reino de Deus não consiste em coisas, em justiça e misericórdia é o que a Bíblia está falando. Então nós devemos valorizar pessoas. E se assim, pessoa, o irmão do lado, sim, mas a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo também. Amém? E assim, embora tendo tudo, ou sendo dono de tudo, enquanto você não crescer, você não pode desfrutar de nada. Eu quero um carrão. Quem tem juízo e tem dinheiro, não dá um carrão para o filho antes de ele ser habilitado. Bom, mas agora ele habilitou, não vai dar um carrão também. Começa com básico, 1.000, usado. Vamos ver se ele amadureceu. E depois ele pega um Gol e põe ele modelo Fusca. Vai batendo, arredondando, cada batida um arredondar. Aí olha para o carro, está modelo Fusca. Bom, é aí que começa. Quando ele aprender a valorizar o carrinho, o pai vai olhar para ele e falar: ele está amadurecendo, vou dar um carrão. Mas se não, não. Bom, mas eu acho que isso daí é uma proposta que parece soar, não é? Meio que a pessoa que tem mérito diante de Deus, meritocracia, mérito do filho. Não, não é. O filho ele tem que amadurecer porque o mérito é do pai. O pai é maduro, o pai amou, o pai sacrificou, o pai doou. O pai fez de tudo para conduzir o filho numa condição viável, amadurecida, grande, processo, não é? A criança, embora seja dono de tudo, o servo da casa tem mais valor do que ela. Na estrutura judaica sempre era assim. Na estrutura grega você pegava aqui o matete, que era o discípulo, e você pegava aqui o paideia, que era o professor. Ele ensinava o matete. Daí vem o termo pedologia, paidian, criança, pedagogia, o que ensina criança, que conduz criança. E isso é cultura grega, que está bem paralelo com a cultura judaica. Na cultura judaica pegava aqui o talmidim, que era criança, e pegava aqui um escriba versátil, que ia ensinar a lei para ele. Então, tanto na cultura judaica quanto na cultura grega de época de Jesus, as crianças estavam sendo instruídas. Na cultura judaica, 13 anos, então fazia o bar mitzvah. A criança estava iniciando a fase adulta,
fazia uma festa, a criança punha um quiparzinho, era filho da lei, agora podia já estar na sinagoga, crescer, amadurecer. Na cultura grega, da mesma forma. A criança ia crescendo, crescendo, de repente o pai Deia saía, pai Dian saía, a criança ficava só até ela ter condições. E de repente esta criança que estava só já estava crescendo, tendo cultura, para poder avançar mais. Então, tanto na cultura judaica quanto na grega de época, traz informação para a igreja. Cultura judaica, cresça. Você tem que pôr aqui um chapeuzinho na cabeça para começar a ser caracterizado como filho da lei. Cultura grega, cresça. Porque você tem de crescer rápido o suficiente, porque a qualquer momento a gente pode entrar em guerra e você tem que ser um guerreiro, para ir lutar e nos fazer vencedor. A pátria tem que ser vencedora. O mundo grego tem que vencer. A igreja está aprendendo tanto na cultura judaica quanto na grega, porque os gentios, aqueles que aceitaram a fé cristã, os judeus, aqueles que aceitaram a fé cristã. Então, nós estamos aqui, Novo e Velho Testamento, Palavra de Deus. Inspire-se por ela, conduz-se por ela e vamos tomar fronte, irmãos. Vamos amadurecer, vamos crescer. A criança, embora seja dono de tudo, o servo ele tem mais poder, a criança não tem noção exata de valores. E Jesus compara os judeus de sua época como meninos na praça. Uma sociedade que tinha tudo para crescer. E ele olha e fala: não estou entendendo bem, porque vocês são semelhantes a meninos na praça. Estou cantando música fúnebre, vocês estão sorrindo. Agora estou cantando música festiva, vocês estão chorando. O que tem? Não, é porque a gente não sabe perceber bem. Pois é, quem está tocando sabe perceber bem. Então Deus sabe perceber bem. E assim, se é música festiva a gente dança, se é música fúnebre a gente chora. É simples, irmãos. E nesse contexto aqui, quando Jesus está trazendo esta proposta, aí vem Paulo, e Paulo já entra, e quando ele entra, ele traz esta proposta de que coisas de criança ficou para o tempo de criança. E eu quero trazer para vocês 5 palavrinhas da minha própria consciência, é o que Paulo está falando. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede adultos no entendimento, e crianças ou meninos na malícia. Ou seja, crente não pode ser malicioso, mas tem que ter entendimento. E quem somos nós? Amém? Cheio de astúcia contra as astutas ciladas de Satanás, porque senão a gente cai fácil. Amadurecido, entendimento, porque senão a gente cai fácil. E como a gente faz? Caminha. A perfeição do ser humano está em saber discernir os tempos, as estações, fazer escolhas certas, saber valorizar todas as situações pelas quais estão passando. Pois só assim, somente desta maneira é que podemos afirmar, como o apóstolo Paulo está afirmando, ele está próximo de morrer, ele está escrevendo para Timóteo, e ele fala o seguinte: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Se ele pudesse, ele falaria assim: olha, eu sei que o Nero, o imperador, vai me degolar, não tem problema, eu vou, porque o que eu precisava eu já fiz. Eu nasci na fé, eu caí de um cavalo, fiquei cego, eu cresci na fé, amadureci na fé, preciso morrer. Talvez seja um dos grandes dilemas. Se eu cresço e amadureço, eu preciso morrer. Logo, ninguém quer morrer. Mas precisamos, irmãos. Se não morrer para a glória e para a vida eterna, morrer na carne. Matar este velho homem infantilizado, medíocre, pequeno, sem significância, sem importância nenhuma. E com isto, se eu souber aproveitar cada fase da minha vida, sem contudo perder o foco, o combate da fé vai me levar para uma fé que conduz à vida eterna em Cristo Jesus. Criança no passado,
adulto no presente. Amém?